Olá, essa é a primeira aula de ortopedia pediátrica do curso da Sociedade Baiana de Pediatria, a SOBAP. Eu sou o professor Marcos Almeida e vou dar essa primeira aula para vocês. Eu sou professor titular da Escola Baiana de Medicina e da Universidade do Estado da Bahia. Tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em ortopedia pediátrica. Essa primeira aula ela vai ser dividida em dois momentos. O primeiro momento é do nascimento até os 2 anos, onde nós vamos falar sobre a síndrome do bebê flácido, que envolve aí a paralisia cerebral, o torcicolo muscular congênito e a paralisia do plexo braquial. E após os 2 anos, nós vamos falar de três outros temas importantes: os pés planos, os joelhos valgos e varo e a escoliose do adolescente. Bom, o primeiro tema é o bebê flácido. A síndrome do bebê flácido, na verdade, ela não é exatamente uma doença, mas uma manifestação potencial de muitas condições patológicas diferentes, e ela pode também ser apenas uma primeira fase de alguma doença paralítica espástica. Como em todos os temas, a gente vai dar uma visão geral do que é importante para o pediatra e não vamos nos aprofundar em detalhes que fogem à especialidade da pediatria geral. E assim vamos começar essa síndrome do bebê flácido. Bom, normalmente a síndrome do bebê flácido ela ocorre ou por hipotonia da musculatura do bebê, ou por uma flacidez neurológica, ou seja, os nervos não estão sentindo o estímulo suficiente para uma contratura normal. E ela é causada muitas vezes por anóxia, hipóxia ou parada cardiorrespiratória do bebê durante o nascimento, infecções que podem ser pré ou conatal, durante a gravidez também, diabetes, a hipertensão, a eclâmpsia, o uso de álcool e drogas, tudo isso faz com que o bebê possa nascer com hipotonia ou com flacidez. É o bebê mole, né, que se chama em inglês. Também a demora no trabalho de parto, descolamento placentário prévio, tudo isso está envolvido num potencial bebê com problemas de flacidez. Além disso, nós temos no próprio bebê o baixo peso ao nascer. Criança com extremo baixo peso, ou seja, maior que 1.000 gramas, tem uma tendência a desenvolver essa síndrome e mais, né? Desenvolver a paralisia cerebral, que é o extremo mais comum dessa síndrome. E o prematuro extremo, aqueles com menos de 28 semanas, também tem uma chance muito grande de serem portadores de uma lesão cerebral ou de desenvolver paralisia cerebral durante a sua vida. A paralisia cerebral é a principal causa de síndrome do bebê flácido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Paralisia cerebral, infelizmente, ainda é uma doença muito comum e que está ligado não só a um pré-natal mal feito, como também às melhorias tecnológicas que permitem que crianças que não nasceriam por causa de problemas no pré-natal consigam sobreviver e ter um suporte em UTIs neonatais, e isso leva a maior sobrevida, porém com sequelas irreversíveis, como a paralisia cerebral. Bom, a síndrome do bebê flácido, além da paralisia cerebral, ela pode ser causada por hipotonia congênita benigna, por distrofia muscular. Paralisia cerebral, já falamos, de longe é a maior causa, né? Por erros inatos do metabolismo, por desordens genéticas, como, por exemplo, síndrome de Down e outras síndromes, atrofia muscular espinhal, e sempre ela vai estar ali associada a uma lesão cerebral por hipóxia ou anóxia. Esses bebês, eles não se desenvolvem normalmente, eles começam flácidos, mas eles vão dando sinais de que eles podem ter outras doenças, incluindo-se aí a paralisia cerebral. Normalmente, eles não têm o desenvolvimento dos seus marcos motores no que é esperado para um bebê no padrão que a gente considera normal. Então, eles têm atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, eles não têm o controle cervical no momento certo, aí por volta dos 3 meses.
O controle do tronco não ocorre por volta dos 6 meses, eles não conseguem sentar sozinho aos 6 meses. A marcha deles também não consegue estar no padrão de normalidade entre 11 a 1 ano e 4 meses. E, geralmente, eles começam a apresentar precocemente deformidades em mãos e em pés, certo? Evoluindo depois, com o passar do tempo, com outras deformidades em membros. Esses pacientes eles podem apresentar luxação dos quadris, e são luxações progressivas, que no início a criança não tem, mas à medida que ela vai se aproximando do 6º ao 8º ano de vida, esses quadris vão ficando instáveis, valgam e depois ficam luxados. Eles também podem apresentar instabilidade na coluna cervical, além de outras deformidades em membros, né? Em cotovelos, em joelhos, em pés, em ombros. Mas eles também têm outras dificuldades, além da dificuldade motora no aparelho musculoesquelético. Eles têm dificuldade de amamentação, eles têm dificuldade de deglutição, de alimentação, eles têm problemas respiratórios, dentre eles infecções respiratórias de repetição, têm dificuldades na linguagem, não falam no tempo certo, e a linguagem não é uma linguagem clara, própria da idade. Então, eles têm muitos problemas em vários órgãos e sistemas. O que nos interessa aqui mais é a parte que cabe ao ortopedista pediátrico, que são as deformidades de membros, que elas, além de poderem fechar o diagnóstico do bebê, elas são potencialmente preveníveis, e por isso é importante que o paciente esteja acompanhado por um ortopedista, para que ele não venha desenvolver uma deformidade que vai lhe custar uma perda de função e qualidade de vida durante todo o seu período de existência, durante toda a sua vida. Então, é importante que isso seja visto precocemente e tratado precocemente. Bom, os marcos do desenvolvimento motor, a gente já sabe, né? A gente tem aí, principalmente, né, o sentar sem apoio, que ocorre aí por volta dos 6 meses, né? O levantar, o levantar com apoio, que acontece por volta dos 9 meses, e a marcha, que a gente considera que até 1 ano e 4 meses ainda é um período que não se considera um atraso tão grande, mas o correto seria de 11 meses até 1 ano e 3, 4 meses, estaria dentro do esperado. A partir de 15 meses, se a criança não anda, já é um atraso grande do desenvolvimento motor. Essa aqui é apenas claro que existe uma média e um desvio padrão disso, mas é apenas um bom mapa para você para você acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, para tentar ver se realmente, além de ter nascido com flacidez, ela está evoluindo com desenvolvimento motor anormal. Essas crianças elas vão ter, além de dificuldade na marcha, elas vão ter deformidades graves que, se não forem corrigidas por um ortopedista pediátrico, essas crianças poderão evoluir com essa deficiência e essa perda de função durante toda a sua vida. Portanto, é importante que logo, quando nasça um bebê flácido, seja encaminhado para um ortopedista, porque o ortopedista pediátrico poderá conduzir, inclusive, a fisioterapia pela estimulação precoce, pelo método Bobat, né? Orientando e se comunicando com o fisioterapeuta para que esse método funcione da melhor forma possível. E também identificando precocemente deformidades em mãos, em quadris, em joelhos, em pés, em ombros, em cotovelos, para que essas deformidades sejam rapidamente abordadas e que elas não progridam, ou que, se já progrediram, que elas se revertam, ou de forma conservadora ou de forma cirúrgica. Para que você dê o diagnóstico correto de uma criança com bebê flácido, alguns exames são bem importantes. O ultrassom transfontanela, logo no início, né, no período neonatal, e a ressonância. A ressonância é ruim porque, muitas vezes, a lesão anóxica não deixa nenhum tipo de sequela anatômica. E a ressonância magnética, além de tudo, tem o fato de que ela precisa de sedação. Então, eu normalmente não peço nos pacientes. Mas é importante um cariótipo para que você consiga excluir alguma trissomia. É bom você também pedir enzimas musculares, como, por exemplo, a CPK, TGO, TGP, LDH, odolase,
para que você exclua doenças musculares, como distrofia muscular congênita, atrofia muscular espinhal, por exemplo. Metabolismo ósseo, porque algumas doenças do metabolismo ósseo, como a osteogênese imperfeita, por exemplo, faz com que as crianças nasçam com flacidez intensa, né? É também uma causa de síndrome do flácido. E raio-x do tórax, até porque você vê no raio-x de tórax, de crânio e de membros, você vê a qualidade do osso, você vê a existência ou não de fraturas. E no tórax você pode ver também até o desenvolvimento pulmonar, clássico de quem vai ter infecções respiratórias por repetição. E os encaminhamentos importantes são do ortopedista pediátrico, que orienta o tratamento da fisioterapia, como já falamos, avalia a deformidade de membros, especialmente aí os pés equinos, os joelhos inflexos, a luxação do quadril, que vão impactar gravemente na marcha. Além disso, ele avalia e trata problemas de desequilíbrios da marcha também. Além do ortopedista, é claro que outros profissionais são necessários: o neurologista, o geneticista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional e o fonoaudiólogo são extremamente importantes no encaminhamento desses pacientes. O ortopedista aí estaria como um auxílio no diagnóstico e também na terapêutica dessas crianças. E aqui está uma criança, a gente mostrando, né, essas deformidades graves no membro que podem ser revertidas com a ação do ortopedista pediátrico. Daí a sua importância. Muita gente, inclusive, não sabe que o paciente de paralisia cerebral deve ser encaminhado ao ortopedista pediátrico. Por ser uma doença de lesão neurológica, se imagina que o neurologista teria um papel único, e não é verdade. O neurologista tem um papel muito importante, porque essas doenças causam convulsão, epilepsia, né? Além de autismo e outras doenças do sistema nervoso central. Mas a parte cognitiva nem sempre está envolvida nesses casos, e a parte física assume aí um papel muito importante. E é o ortopedista pediátrico que pode devolver para essas crianças uma melhor funcionalidade e uma melhor qualidade de vida nessas desordens neuromusculares. Daí sua importância. Espero ter rapidamente cumprido com esse tema. E vamos agora ao tema do torcicolo muscular congênito. O torcicolo muscular congênito é uma deformidade localizada onde a criança tem a inclinação para o lado da lesão e o queixo rodado para fora da lesão. Aqui, por exemplo, essa criança ela está com um torcicolo muscular congênito às custas do músculo esternocleidomastoide do lado esquerdo. Então, essa criança está aqui, ó, o lado esquerdo. É o lado que a cabeça está inclinada e o queixo voltado para o lado contralateral. Então, aqui está o músculo contraturado, que normalmente é o músculo esternocleidomastoide, está envolvido. E essa doença, essa condição, ela é provocada por uma posição intrauterina inadequada, onde a criança fica com o pescocinho virado, ou por um espaço muito pequeno, nos casos de gravidez gemelar, oligohidrâmido, pacientes primíparas. A prevalência dessa doença é muito rara, é de 1 para 250 ou até mais. E ela está associada a outras deformidades que a gente tem que levar atenção. Por exemplo, a própria lesão isquêmica cerebral, né? A própria lesão do plexo braquial, que a gente vai ver na sequência, e lesões congênitas do quadril, como a displasia congênita do quadril. Essa contratura muscular, ela pode ser só uma contratura ou ela pode ser acompanhada de um nódulo intramuscular, que é facilmente visto no ultrassom diagnóstico, que é basicamente o único exame que complementa a clínica do torcicolo muscular congênito. No diagnóstico diferencial, nós devemos considerar deformidades da coluna, como deformidades onde a coluna não se separa, não se segmenta ou não se forma adequadamente. Um dos exemplos é o colo curto congênito, que é a doença de Klippel-Feil. As infecções também, a pseudoparalisia de Poirot, que é classicamente associada à sífilis congênita, mas que ocorre em outras infecções, especialmente do ombro. A escápula lata, que é a síndrome de Sprengel, e a paralisia do plexo, que geralmente é associado tem fratura de clavícula, além de distúrbios neurológicos, como síndromes espásticas, que podem ser confundidas com o torcicolo muscular congênito.
O tratamento dessa condição é um tratamento muito simples, que a gente geralmente orienta os pais a alongarem em casa. Eu, pessoalmente, como duvido dessa dedicação dos pais, de se dedicarem à criança, até pelo dia a dia, né? O tipo de sociedade que nós vivemos, onde os pais não têm muito tempo para isso. Então, eu normalmente aconselho o tratamento na fisioterapia mesmo, onde se faz alongamento do músculo, girando a cabecinha para o lado do músculo lesionado, inclinando ela para o lado contralateral, colocando brinquedinhos em posições diferentes para que a criança vire o olho, veja e que ela possa brincar, mudando o pescoço de direção, mas esses alongamentos são geralmente suficientes, especialmente no bebê mais novo. O tratamento cirúrgico é uma coisa muito rara, que ocorre somente em casos negligenciados e, graças a Deus, em menos de 10% dos casos, só em crianças maiores, geralmente acima de 4 a 5 anos de idade. Então, é uma condição que, tratada no início, ela é muito benigna, mas que a gente tem que ter certeza do diagnóstico, e, para isso, claro, o auxílio de ortopedista pediátrico é fundamental. Já a paralisia do plexo braquial, ela é causada porque geralmente uma distócia do ombro, onde a cabeça do bebê sai, e geralmente em parto normal, mas pode ocorrer no cesáreo também, a cabeça do bebê sai e o ombro fica preso. Esse puxão que se dá aí pode fazer distender ou até lesar completamente o plexo braquial. E essa paralisia do plexo braquial, conhecida também como paralisia obstétrica, leva a uma paralisia flácida do membro superior. Ela ocorre, como já falei, mais no parto normal do que no cesáreo, e geralmente no parto cefálico, por distócia do ombro. Nesses casos, tem uma prevalência de 1 a 6%. Também ocorre em crianças com maior peso, né? Aquelas que nascem mais gordinhas, acima de 4 quilogramas, porque ela também depende de um espaço menor, né? De uma desproporção entre o feto e a pelve, como era o torcicolo muscular congênito. E ocorre também partos difíceis e demorados. A paralisia obstétrica, ela se classifica em paralisia do plexo superior, que é a maior parte, 80% dos casos, também conhecida como paralisia de Erbe-Duchenne, a lesão do tronco inferior, que é a paralisia de Klumpke, e a lesão total, que é mais rara ainda. A avaliação, ela depende basicamente do diagnóstico clínico, e os exames complementares, eles realmente ajudam a identificar se existem coisas associadas, como a fratura de clavícula, e os exames complementares, tipo eletroneuromiografia ou ressonância magnética, nesse momento, podem até dar algum diagnóstico, mas são exames de difícil realização, que precisam, no caso da ressonância, de sedação, e no caso da eletroneuromiografia, não são confiáveis em crianças dessa idade. Então, basicamente, o diagnóstico clínico é o mais importante. E qualquer ortopedista pediátrico sabe fazer esse diagnóstico clínico muito bem. Na paralisia de Erbe-Duchenne, por exemplo, o paciente fica com o membro em uma posição clássica de rotação interna, como vocês podem ver na figura superior, de rotação interna no membro, né? Pronação do antebraço e flexão de punho e mão. Essa posição é tida como a posição do camareiro, a posição preta, né? O camareiro fica de costa e bota a mão para trás para pedir gorjeta. Essa é uma posição tida como clássica nos hotéis, né? Não sei se ainda está assim. E punho e mão não são afetados. A criança pode fazer a flexão, né? Você vê que existe a flexão palmar presente, aquele reflexo clássico da flexão palmar, está presente nessas crianças. Na paralisia de Klumpke, como pode se perceber na foto acima, o paciente fica ela atinge mais punho e mão, Erbe-Duchenne atinge mais ombro, antebraço e braço, enquanto que a de Klumpke, punho e mão. Ela fica com o cotovelo fletido, o antebraço em supinação, diferente, porque na de Erbe-Duchenne era extensão do cotovelo e pronação do antebraço, aqui flexão do cotovelo, supinação do antebraço, e punho, mãos metacarpofalangianas ficam sempre
em extensão com flexão das interfalangianas, certo? Então, punho e metacarfalangiana em extensão e interfalangianas em flexão. É uma posição clássica, como se fosse uma garra. Então, essa é a paralisia de Klampke. E na paralisia completa, a gente vai ter o membro completamente afetado, né? Vai ser o membro flácido, porém, vai ter uma coisa interessante que na face você vai notar a paralisia, a síndrome de Horner, na paralisia total. Essa síndrome de Horner vai mostrar no olho ipsilateral uma pitose palpebral com uma miose e com um ressecamento do olho, anidrose. Isso se deve a uma lesão simpática do nervo oftálmico. No diagnóstico diferencial entram todas aquelas condições que também são diagnóstico diferencial do torcicolo muscular congênito. Então, nós temos aí deformidade da coluna cervical, como Klippel-Feil, Sprengel, que é da escápula lata, né? As infecções com a pseudoparalisia de Poirot, a fratura de clavícula e distúrbios neurológicos espásticos, que podem começar flácidos e se tornar espásticos depois. Na avaliação clínica, nossos exames complementares mais importantes são raio-x para identificar a fratura de clavícula, que muitas vezes está associada à ultrassonografia e a ressonância magnética, sendo que a ultrassonografia é melhor, porque não precisa sedação, mas não é tão precisa, e a eletroneuromiografia, que não é muito confiável nessa idade. Portanto, basta-nos quase que somente o diagnóstico clínico e a radiografia. No tratamento, o tratamento é com fisioterapia também, certo? Orientado, um fisioterapeuta fazendo e com orientação do ortopedista. E a melhora clínica se dá toda vez que o deltoide ou bíceps apresentam força maior que 3 ou 4 em 4 meses. Se isso acontecer, significa que vai voltar parte da ação muscular, ou seja, que vai haver alguma melhora parcial. Se isso não ocorrer, esse paciente deverá ser levado ao tratamento cirúrgico por reconstrução do plexo braquial por microcirurgia, que não se faz em nenhum centro aqui na Bahia, terá que ir para um centro fora da Bahia. E o tratamento cirúrgico também pode ser oferecido a pacientes que tenham sequelas, para que sejam corrigidas essas sequelas e ele tenha uma melhor função do membro superior. Aqui, por exemplo, é um paciente adulto, desculpa, um paciente, uma criança maior, né? Do lado esquerdo, né? Isso aqui, com uma paralisia do plexo braquial em sequela. E cá também, um outro paciente com sequela de paralisia do plexo braquial no lado direito, tá vendo? Ele não consegue elevar significativamente o membro, ele não consegue ter uma boa função nesse membro. Essas sequelas podem também ser abordadas pelo ortopedista pediátrico e o membro voltar a ter uma função importante e que satisfaça o paciente, embora não possa ficar normal. Nosso próximo tema é o pé plano flexível. O pé plano flexível, ele não é uma condição normalmente patológica, mas é a principal causa de consulta aos ortopedistas pediátricos e aos pediatras em geral. Ele tem uma definição que não é precisa, porque dizer que não tem cava é uma coisa, ou que qual é o tamanho ideal da cava é uma coisa muito difícil, né? E porque normalmente é uma condição fisiológica em criança, porque as crianças nascem sem o arco plantar, né? Elas têm ali uma gordurinha, que às vezes alguém confunde até com um tumorzinho, achando que é um lipoma. Eles têm ali na região plantar do calcânio, e aos poucos essa gordurinha vai desaparecendo, e aí quando os ligamentos e músculos e ossos vão começando a ficar mais fortes, ela desenvolve o arco plantar. E esse arco plantar vai se desenvolvendo aí dos 2 anos, quando ela já tem uma marcha eficiente, até os 8 anos de idade. Então, as crianças, até aí por volta dos 8, 6, 7, 8 anos de idade, todas têm um pé relativamente plano, né? De algum grau. E isso é normal. A gente tem apenas que ver se esse pé está dentro do que a gente considera fisiológico e acompanhar esses pacientes. E também é importante dizer que, mesmo com todo o acompanhamento, 20% dos adultos, né, das crianças, se tornarão adultos com pé plano, sem problema nenhum. O próprio Pelé tinha pé plano, né? E somente 5%
de todos os adultos ou de todas as pessoas que ficam com o pé plano, eles se tornam patológicos. É uma doença que é muito comum, muito mais frequente. Doença não, é uma condição que é muito mais frequente em negros. E se os pés forem flexíveis e não tiverem dor, geralmente eles são fisiológicos, fortes, hábeis e não tem problema nenhum. As grandes características do pé plano são essas aqui, ó. O calcanhar fica em valgo, viradinho, o pé não tem o arco, tá vendo? E ele tem um desvio lateral. Aqui, ó. Novamente, o arco plantar, a parte medial do pé pisa no chão e a gente vai dividir esse pé plano em 4 graus de normalidade, desculpe, em 4 graus de gravidade, né? O pé normal, o pé plano grau 1, o pé plano grau 2, que são leves, o pé plano grau 3, onde a parte medial do pé vai além da linha média e pisa no chão, e o pé plano de 4º grau, onde parte da face lateral do pé não pisa no chão, né? Então, esses dois aqui são leves e, com certeza, são flexíveis, e esses dois aqui a gente precisa olhar com cuidado, porque podem ser pés patológicos que ainda não estão apresentando dor, nem nenhum problema, mas que poderão apresentar no futuro, especialmente em crianças maiores. Bom, e além do pé plano fisiológico, flexível, sem dor, nós temos o pé plano rígido, que é aquele que tem dor e tem deformidade óssea. E com ele a gente deve se preocupar. Os pés planos fisiológicos sem dor não tem nenhuma necessidade de se fazer raio-x, de se fazer ressonância, radiografia, impressão plantar, baropodometria, nada disso, certo? Agora, aqueles pés planos que, mesmo sendo flexíveis, são dolorosos, ou que não são flexíveis, né? Eles são rígidos. Esses pés, sim, eles têm indicação de se fazer ressonância, radiografias, ou mesmo exames como impressão plantar ou baropodometria, sendo que radiografias e ressonâncias já são suficientes e dispensam a realização de uma baropodometria, por exemplo. O tratamento desses pés planos é um tratamento polêmico, né? Palmilhas e calçados especiais não são capazes de formar o arco plantar, isso já foi provado, mas nos pés planos flexíveis dolorosos, nós devemos iniciar tratamento sim, porque às vezes é um tendão de Aquiles que está encurtado e a fisioterapia faz com que esse tendão se alongue, né? As palmilhas, elas têm uma função de diminuir as cindas musculares por fadiga, isso diminui dor, especialmente em pacientes que têm fadiga no músculo solear, no tibial posterior. E aqueles pés planos de 3º ou 4º grau que tem queixa, né? Ou calosidade, ou dor, ou inadequação aos calçados, ou quedas frequentes. Quando a gente coloca palmilhas, esses sintomas eles melhoram. Então, as palmilhas não são para fazer cava, que não fazem, né? Mas sim para diminuir os sintomas dos pacientes, até que a gente defina se é um pé plano fisiológico ou se é um pé plano patológico, precisará de tratamento, que normalmente é cirúrgico. Já os pés planos rígidos, o tratamento sempre é cirúrgico, porque tem deformidade óssea, e aí a gente tem que corrigir, seja uma união inadequada entre os ossos, a barra óssea, ou mesmo um navicular acessório, que vai estar impedindo a inserção normal do tendão tibial posterior. Então, pé plano flexível, não precisa tratamento, se não for doloroso, se não tiver sintoma. Se tiver sintoma e for intenso, de 3º ou 4º grau, a gente usa palmilhas não para fazer cava, mas sim para diminuir os sintomas, até que se defina se o pé é fisiológico ou patológico. Pés planos definidos como patológicos ou rígidos, tratamento cirúrgico. Muitas vezes a gente diz assim, tem aqueles radicais que dizem nunca palmilha, nunca botinha, nunca nada, certo? E tem aqueles que dizem sempre. Eu digo nem nunca, nem sempre. Palmilhas servem sim para aliviar sintomas. E eu brinco com essa foto mostrando que quando a gente pisa errado, pode ocorrer um desgaste que vai se arrepender no futuro. Então, naqueles pés planos mais graves e sintomáticos, eu continuo sim usando as palmilhas para amenizar os sintomas, não para criar cava no pé de ninguém, que a gente sabe que isso é uma coisa que vai ou não ocorrer, mas naturalmente e não por ação de palmilhas
ou de calçados, que é uma ação artificial. Próximo tema são as deformidades angulares dos joelhos, né? Os joelhos em valgo e os joelhos em varo, aqui o joelho normal. Valgo, os joelhos se aproximam e os tornozelos se afastam, e varo, os joelhos se afastam e o tornozelo se aproxima. Eles são conhecidos também, o varo, como joelhos curvos, cangalha, cambota, perna de alicate, tíbia vara. Os joelhos valgos são conhecidos como joelhos junteiros ou juntos, como zambeta ou como perna de periquito. O desvio é no plano frontal, para fora da linha média. Varo, os tornozelos estão unidos e os joelhos afastados, para fora da linha média. E valgo, os joelhos estão unidos na linha média e os tornozelos afastados. A depender da idade, isso é considerado fisiológico, porque crianças até mais ou menos 18 meses têm varo. De 18 a 30 meses, elas normalizam. De 3 a 4 anos, elas entram em valgo. E a partir dos 7 anos, 7 a 10, elas têm as perninhas conforme o padrão familiar. As meninas tendem a ser um pouco mais valgo, os meninos um pouco mais varo. Normalmente, o varo é um pouco do joelho, mas também das tíbias, que são curvas, e ele é associado à rotação interna e que se intensifica na marcha ou corrida. Já o valgo, normalmente, é uma deformidade que é só nos joelhos e acompanha com pés planos e torção externa dos pés. Os joelhos batem um no outro quando corre, e isso pode ser, inclusive, motivos de quedas frequentes. Na avaliação clínica, a gente tem a distância entre os tornozelos. Eu não gosto muito disso, porque é difícil você medir isso corretamente, sempre há um erro. Eu prefiro medir ou a distância entre os maléolos, né, a distância entre os côndilos dos joelhos. É difícil a gente medir corretamente, a criança é mais gordinha, a posição que ela fica não facilita, a gente mede geralmente com grande erro. Ou então a gente pode medir, que é o que eu prefiro mais, é o ângulo entre a coxa e a tíbia, porque aí a gente mede, até risca assim no paciente e mede com maior eficiência. Pode-se utilizar também radiografias seriadas, né? A própria família pode tirar, e fotografias seriadas, e também a gente pode medir através de uma radiografia dos membros inferiores com carga. Isso aí faz com que a gente tenha a medida do ângulo entre a coxa e a perna, mas também a gente tem algumas medidas específicas, como o ângulo de Levine-Drena, que diz para a gente se o paciente tem uma doença de Blount, que é uma doença grave associada ao joelho varo. E também a gente pode medir o eixo mecânico, que fala sobre o joelho em valgo. São compatíveis com o fisiológico varos que são menores que 10 graus e que estão dentro do esperado para a idade, ou valgos menores que 12 graus dentro do esperado para a idade. Isso não leva a nenhuma necessidade de avaliação complementar, tipo radiografias, ressonâncias, nada disso. Então, não há necessidade, nesses casos, de exames complementares. Nos casos em que fugir disso, sim, a gente tem que fazer uma avaliação complementar. Então, aqui está um joelho varo, um joelho valgo, medido o ângulo coxa-perna, e aqui medido a distância intermaleolar e aqui a distância intercondilar. Não gosto delas. Eu gosto mais do ângulo coxa-perna, que é mais preciso. E a gente só vai se preocupar com avaliar esses pacientes e encaminhar para o ortopedista pediátrico quando o alinhamento é diferente para a idade, ou seja, um varo depois dos 4 anos, ou um valgo antes dos 3 anos, ou após 8 anos de idade. Também a gente se preocupa quando a deformidade está assimétrica, quando está acentuada, quando tem características sindrômicas, a criança parece ser displásica, quando tem algum distúrbio ósseo-metabólico. Nesses casos, a gente faz avaliação com radiografia, que é necessário, e com exames laboratoriais do metabolismo ósseo, de enzimas musculares, ou até análises específicas, que aí pode incluir painéis de displasias ou de outro tipo de doenças osteometabólicas, mas a gente já pensando mais especificamente em alguma doença que possa provocar esse tipo de deformidade. Por exemplo, nós temos uma criança com deformidade assimétrica que com certeza é patológica. Aqui também, deformidade assimétrica que com certeza é patológica. Aqui o valgo e aqui o varo.
com certeza são doenças que causaram isso aí, que devem ser investigadas. E o tratamento, botas e palmilhas não funcionam nesses casos. As órteses, embora não seja aceita universalmente, mas elas parece ter um efeito comprovado, né? E elas são utilizadas toda vez que o varo é acentuado em pacientes maiores que 2 anos, ou seja, um varo maior que 10, 12 graus, né? E quando o valgo é associado em crianças maiores de 4 anos, ou seja, maior que 12 a 15 graus. Geralmente se usa ou noturno ou tempo integral. Eu prefiro de uso noturno somente. Tempo integral é muito ruim para a criança. E se a gente já tiver a doença de base, a gente faz o tratamento específico, como no caso das displasias, das doenças osteometabólicas, ou no caso específico da doença de Blount, que é uma doença associada ao joelho varo. Então, toda vez que você tiver uma doença de Blount, o tratamento é específico. Utiliza-se órteses? Utiliza sim, no primeiro momento. Mas, normalmente, a doença de Blount vai precisar de cirurgia. E se o valgo for maior que 10 graus a partir de 10 anos, esse paciente também não terá tempo de corrigir e também o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, no caso do valgo, é um tratamento minimamente invasivo, é um tratamento guiando o crescimento do fêmur. Aqui estão as órteses, que são utilizadas, aqui ela como a órtese e aqui ela pode ser para esse dispositivo, trata tanto o varo quanto o valgo, e aqui é uma criança utilizando a órtese, que eu prefiro de forma noturna. E pacientes com casos assim, ó, que é uma doença de Blount, a gente vê aqui a deformidade da doença de Blount, eles devem ser encaminhados mais velhos para a cirurgia, mais jovens no início, a órtese pode dar algum sucesso, mas na maioria dos casos eles evoluem para a cirurgia mesmo. O nosso último tema, escoliose idiopática do adolescente. Espero que vocês não estejam cansados, são muitos temas em um só. Vamos seguir. A escoliose, ela é um desvio da coluna vertebral para um dos lados, geralmente no plano frontal, né? Quando a criança tem uma curva menor que 10 graus, a gente considera postural e não faz nenhum tratamento, só acompanha. Às vezes a gente faz também algum tratamento com pilates, com RPG, mas a gente considera que ainda não é uma escoliose verdadeira, e sim um desvio postural, uma escoliose postural. A escoliose verdadeira tem outras deformidades associadas, a rotação da vértebra, deformidade das costelas, que produz uma gibosidade, uma diferença de um gradil costal para o outro. Às vezes associa cifose, tem assimetria de ombros, de pelve e de cintura. A prevalência é baixa, de 2 a 5 na população geral, e é mais frequente em meninas, 80%. E no caso da idiopática do adolescente, ocorre entre 9 e 13 anos. A escoliose pode ser classificada em congênita, então existe escoliose, né, em crianças menores, paralítica, que é progressiva e grave, sindrômica, degenerativa, que geralmente ocorre em adultos ou pós alguma doença em crianças, e a idiopática, que a gente classifica infantil até os 3 anos, juvenil de 4 a 10, adolescente acima de 10 anos e no adulto acima de 18. E as outras, que são menores que 10 graus, são consideradas posturais. Aqui nós temos uma escoliose, vejam a simetria dos ombros, a curvatura na cintura, a simetria da pelve e a curvatura da coluna. Isso aqui, claro, é um quadro grave, né? Que nem sempre aparece assim no nosso consultório. No nosso consultório aparecem casos sutis que precisam ser avaliados por radiografias, onde a gente vê o S que forma a escoliose e vê, inclusive, a gibosidade que forma quando a criança se curva para frente. A escoliose nem sempre ela é progressiva. Quando ela é progressiva, ela é mais grave. Mas, graças a Deus, somente 15% dos casos são progressivos. E quando ela é progressiva, ela começa em crianças mais jovens, muito distante da maturidade esquelética. Geralmente, as meninas têm esse maior potencial de progressão e já começa com curvas grandes. Geralmente, crianças obesas também têm possibilidade de progressão. E por que é ruim? Porque se a escoliose progride, ela rapidamente progressiva pode levar a deformidades grandes, mais de 40 graus. E curvas acima de 75 graus, elas levam a fraqueza muscular, redução da ventilação pulmonar e da função cardíaca,
redução da capacidade para atividade física e para atividades instrumentais de vida diária, certo? A gente precisa associar no tratamento da escoliose não só a coluna, mas também a maturidade esquelética, porque se tiver muito imaturo, pode haver progressão. Se já tiver depois da maturidade, próximo da maturidade esquelética, essa progressão quase nunca vai existir. E para ver a maturidade esquelética, a gente usa esse sinal de Risser, que é na bacia a gente vê o crescimento, o surgimento da epífise da crista ilíaca. De 0, quando não existe, a 1, quando ele começa, 2, quando ele já progrediu um bocado, 3, quando ele já progrediu totalmente, 4, quando ele começa a fechar, e 5, na maturidade total esquelética, quando ele já fechou completamente. As crianças até o 2, elas estão bem maturas. No 3, medianamente, e 4 e 5, elas já estão evoluindo na maturidade esquelética, onde a escoliose possivelmente não progredirá mais. Então, para fazer o tratamento, o ideal é que seja até o 2. Então, se você tiver curvas menores que 10, você já sabe, né? Você não vai considerar escoliose, vai tratar como curvas posturais. Se for entre 10 a 20, você vai observar se a curva progride. Se ela progredir, tratar como uma curva progressiva. Se ela não progredir, você vai instituir medidas terapêuticas como RPG, Pilates, fisioterapia, mas sabendo que essa curva ela não é progressiva, especialmente naquelas crianças. É importante ver a progressão, especialmente naquelas crianças que estão no grau 2 de maturidade esquelética. Curvas de 20 a 30 graus, elas são tratadas com fisioterapia, com Pilates, com RPG, mas se elas forem progressivas e se elas estiverem indo, tanto as de menor monta, como 10, 20, ou de 20 a 30, se elas forem progressivas, elas forem aumentando pelo menos 5 graus a cada 6 meses, e se elas estiverem na maturidade esquelética de Rissa 0 ou 2, além de fisioterapia, pilates e RPG, a gente deve usar algum tipo de colete. Os coletes mais comuns são de Milwaukee e Boston. A gente deve usar esses coletes e retirá-los quando a criança alcançar o Risser 4 ou 5. Agora, não adianta você usar colete em pacientes com Risser 3, 4 e 5. O 3 é intermediário, mas 4 e 5 nunca, não pode usar. E curvas maiores que 40 graus também devem ser tratadas já cirurgicamente, independente do grau de maturidade esquelética. Colete para escoliose, certo? Esse é o colete de Boston e esse é o clássico Milwaukee, que a gente evita por causa das questões associadas, relações sociais e bullying que a criança possa sofrer. Esse aqui é mais conveniente para seu uso, digamos assim. Eu gostaria de agradecer, dizer que fomos bastante superficiais, mas que vocês podem assistir essa aula várias vezes. E aqui fica também meus contatos, meu e-mail, para alguma dúvida, alguma sugestão que vocês possam ter, e inclusive contatos também para pacientes que vocês, porventura, queiram encaminhar. Espero ter sido útil. Muito obrigado a todos que assistiram, e um especial agradecimento à Sociedade Brasileira, à Sociedade Baiana de Pediatria, a SOBAP. Muito obrigado e um abraço. Até a próxima.